Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Darkness, volume 1 da Indivisible Press. Esse é mais um daqueles quadrinhos que a gente pode falar de resgate. O resgate dos anos 90 não para, né? Os resgates insaciáveis da nostalgia. A gente já viu o resgate de Tartaruga Ninja, a gente já viu o resgate de Spawn, a gente está vendo o resgate da Saga do Clone, Power Rangers e agora Darkness. Para quem é dos anos 90 e da época que saía Darkness e Witchblade, esse é um quadrinho que faz parte do DNA da era Image, né? Da Image Comics. O Mark Silvestri, ele criou o estúdio, acho que Top Call, e nesse estúdio ele tinha alguns personagens e um deles era justamente o Darkness. E esse quadrinho está sendo relançado agora pela Indivisible Press em uma edição em capa cartão, com 180 páginas. Quem comprou na pré-venda pagou cerca de R$44, como eu. Eu comprei esse quadrinho lá em janeiro e já estava até preocupado, rapaz. Falei, nossa, abriu e o quadrinho não chega, e chegou. Chegou. Agora, se você for no link para a loja deles, da Indivisible, você vai pagar R$54. A edição tem seus caprichos, né? Inclusive aqui, ó, orelhas que formam aqui uma imagem bonita. E ela é em papel couché de boa gramatura. Além das histórias, a gente tem uma galeria de capas bem generosa, com imagens do Mark Silvestri e seu herói. Mas quem é Darkness? Darkness é um rapaz, a persona de Jack Estacado quando ele está utilizando o poder da escuridão. Jack Estacado é um jovem membro de uma família mafiosa, que é um rapaz bonito, elegante, sensual, descolado. O Mark Silvestri aqui ele conta com o roteiro de Garth Ennis, e a gente vai conhecer esse jovem a partir dessa vivência dele na noite, né? A gente começa conhecendo um Jack Estacado que está ali seduzindo garotas num barzinho, utilizando um terno bem costurado, com um corte de cabelo da moda, com uma postura bastante autoconfiante. Então ele era um cara bem resolvido com a sua vida, um bom vivant, por assim dizer, e que na noite que ele comemorava os seus 21 anos, ele descobre que algo de anormal acontece com ele. Por quê? Porque ele é herdeiro de uma linhagem que tem acesso a um poder obscuro, que até então a gente só vai saber que se trata da escuridão. Essa escuridão permite que ele se transforme nessa criatura dotada de uma capacidade ali simbiótica de desenvolver uma armadura, armas, desenvolver uma força sobrenatural, tudo muito maleável, né? E claro que quando a gente vai vendo essa história, a gente vai lembrando de outros personagens que têm a maleabilidade da sua indumentária como um diferencial. Não dá para não lembrar do Venom, não dá para não lembrar do Spawn, não dá para não lembrar até um pouco ali do Homem-Aranha, né? Porque a gente vê um jovem descobrindo poderes com os quais ele não queria lidar, e que tem a ver com uma herança familiar. Em determinado momento acontece alguma coisa com o tio do Jack Estacado, esse atentado contra o tio dele que vai mobilizá-lo a partir atrás de justiça, uma justiça violenta, porque o Garth Ennis não vai escrever um quadrinho sem o qual ele não possa exercitar suas perturbações psicológicas, né? A própria expressão do poder do Jack Estacado é uma expressão de poder bastante hostil, bastante agressiva, mas que fica à altura dos antagonistas, né? Tem um quê de misticismo aqui na origem dos poderes dele, tem um quê de angelical nas pessoas que vão perseguir o Jack Estacado por conta dessa maldição que ele sofre. É um quadrinho de super-herói massa velho, né? Que foge um pouquinho das fronteiras do que a Marvel e do que a DC faziam na época, mas não se distanciam muito disso. É formulaico, é raso, em alguns momentos até previsível, mas é o que se produzia nos anos 90. É aquilo que se entregava como o quadrinho
mais noventista, né? As mulheres, elas são altamente voluptuosas, os uniformes delas são sensuais, para que a gente observe elas lutando com roupas minúsculas. E isso era o que se produzia naquela época e a galera achava bom. Hoje, em 2023, a leitura desse quadrinho vai te entregar um entretenimento bastante passageiro. Uma leitura de 45 minutos, 1 hora. Não se trata de um clássico dos quadrinhos, não se trata de uma história complexa, se trata de uma história divertida, de uma história ok, de uma história que tem um herói que bebe da fonte dos anti-heróis, né? Pitadas de violências ali que o Garth Ennis insere, mas o foco principal é na arte do Marc Silvestre, né? O grande atrativo aqui é na arte do Marc Silvestre. E que bom que é isso, porque o roteiro do Garth Ennis aqui, ele além de ser formulaico, ele brinca com uma ideia de misticismo que talvez não seja lá a sua grande propriedade, mas entrega também uma posição ali, um negócio de bem contra o mal, luz contra as trevas, que não é um lugar muito comum. As luzes aqui, os anjos aqui, na verdade são meio que os vilões, e as trevas e o lado mais violento fazem o papel do herói, né? Então ele descola isso daquilo que está mais convencionado para entregar um herói um tanto quanto perturbado, que era a tendência ali do momento, um herói inquieto e um herói ainda em formação, ainda procurando entender o seu lugar no mundo, ainda procurando entender quem é quem nessa trama na qual ele foi envolvido lá pelos seus antepassados. Eu mencionei que nos anos 90, quando essa série saía pela Abril, a gente tinha uma mensal que era Darkness e Witchblade. E já no segundo volume dessa coleção, prometido pela editora Indivisible Press, a gente já vai ter um crossover entre essas duas franquias, né? A série completa do Darkness, pelo menos esse volume, acho que do Marc Silvestre direto com o Garth Ennis, duram seis volumes encadernados assim, em torno de 140, 150 páginas. E a Indivisible Press abriu no seu site algumas assinaturas, né? Algumas assinaturas, então é possível dar uma certa confiança, porque se a editora não tivesse um plano mais longevo para essas séries, ela não abriria essa possibilidade de assinatura. No momento, o que está à venda é Darkness, né? O volume 1, custando esses R$ 54, e as assinaturas também já estão disponíveis. Agora, por exemplo, o cara que está ansioso para reler Spawn e está esperando o Spawn da Panini sair, acho que Darkness vai ser um bom aquecimento aí, afinal, são filhos de uma mesma chocadeira, filhos de uma mesma época, e tem tudo para te entregar esse divertimento, esse entretenimento simples. Eu quero te perguntar se você está empolgado com esse revival dos anos 90, né? Qual que está sendo dessas levas aí de resgate, qual está sendo a grande série, a grande sensação dos anos 90 que você está aguardando o retorno ansioso? Qual que ainda não foi resgatado? Afinal, a gente já viu o resgate de He-Man, a gente já viu o resgate de até Caverna do Dragão, agora todas essas séries em quadrinhos, o desenho dos X-Men bombando no cinema. O que não falta é sessão nostalgia para a gente se divertir e se esbaldar. Darkness é uma daquelas que a gente não esperava tanto, mas está aí sendo entregue em uma edição, aliás, diga-se de passagem, belíssima. Na minha leitura, teve alguns balões em algumas páginas que ficaram um pouquinho escondidos, mas acho que foi 2 ou 3 páginas apenas, nada que comprometesse a experiência da leitura como um todo, uma experiência de leitura bastante satisfatória. Esse foi o Poptopia de hoje. Se você não for inscrito, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer, a ganhar relevância nessa concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre muito bom, falar de um bom quadrinho, melhor ainda. Forte abraço, até a próxima.